Olá, bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem muito vindos para a reflexão do dia de hoje. Hoje, no dia 4 de março, quinta-feira, o Evangelho está no Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para mim refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos romeiros do Senhor Bom Jesus e Iguape, o Evangelho de hoje nos mostra 2 mundos: o mundo dos ricos, o mundo que tem pessoas ricas com muita terra nas poucas mãos. E no outro lado tem também o mundo dos pobres. Então essa divisão enorme que nós vivemos e nós vemos hoje também em nossa sociedade. Nós vivemos nessa divisão do mundo dos ricos e pobres. Os ricos cada vez estão ficando mais ricos e pobres estão cada vez ficando mais pobres. E ainda no meio dessa pandemia, esse abismo entre esses 2 mundos cada vez está aumentando. Os ricos ficam mais ricos e pobres mais pobres. O Evangelho de hoje, Jesus não critica a riqueza, nem critica a festa que o homem rico estava fazendo. Jesus nem critica a roupa finas que o homem rico que se vestia. Mas o que Jesus está criticando através dessa parábola de hoje é um grande pecado que todos nós caímos nessa tentação. E, claro, esse homem rico também fez o único pecado e grave, foi indiferença. Esse homem rico era indiferente diante dos sofrimentos e da realidade que o Lázaro que estava vivendo perto da porta dele. Então o homem rico tinha tudo, tinha festa,
tinha tantas bênçãos e tantos bens materiais, mas ele não conseguiu enxergar a existência do outro. Isso é pecado da indiferença. O pecado da indiferença é você não consegue enxergar a existência do outro, não consegue enxergar, sentir e ter compaixão pelos outros. E isso é um grande pecado que Jesus acusa através dessa parábola e também nos alerta para não cair nessa tentação. Porque grande maioria nós caímos nessa tentação de ser indiferente, fechar nossos olhos e nossos ouvidos diante das injustiças, diante das tantos sofrimentos, diante de tantas outras coisas injustas que acontecem nesse mundo. Por causa dessa indiferença, por causa de falta de ter um coração cheio de compaixão e amor e sentimento por outros, hoje cada vez esse abismo está crescendo maior. Por isso até Abraão disse que esse abismo é tão grande que ninguém pode passar daqui para lá, nem de lá para cá. Por isso esse espaço cada vez está aumentando. Por isso, através dessa parábola, Jesus nos convida para ter compaixão com nossos irmãos e irmãs, para lutar contra essa tentação, esse pecado de indiferença, tirar esse frio do nosso coração, do nosso sentimento. Como São Paulo mesmo disse, eu não gosto daquele morno, porque você é nem frio, nem quente. Então, por isso, nós precisamos ter um coração cheio de compaixão, também sentir a presença dos outros e também sentir os sofrimentos, dificuldades do outro que passam. Isso nos leva para ter uma sociedade solidária, justa e cheia de paz. Então, hoje também nós celebramos o grande santo São Casimiro. O Santo Casimiro, filho do rei da Polônia e também Lituânia. Ele nasceu em 1454 e ele faleceu aos 25 anos, vítima de tuberculose. Consagrou sua vida a Deus, dedicando-se inteiramente aos pobres. Rezemos pelos enfermos, sobretudo pelos que sofrem doenças graves, justamente essa pandemia que também está tirando a vida de milhares e milhares de pessoas. Então hoje vamos entregar tantas pessoas que sofrem pela pandemia de Covid-19 e também tantas outras doenças e câncer e também tuberculose e tantas outras doenças graves. Vamos pedir a intercessão de Casimiro, que eles recebem a cura e a toca do Senhor Jesus Cristo. Rezemos nesse momento, trazendo todos os nossos doentes e também nossas situações difíceis e também os pobres que também continuam sofrendo pela injustiça desse mundo. Oremos. Ó Deus, o Todo-Poderoso, a quem servir é reinar, dai-nos pela intercessão de São Casimiro a graça de vosso servir com retidão e santidade, e também nos dá coração que é cheio de compaixão, que nos leva para abrir nossos olhos, para olhar os sofrimentos e dificuldades e das pobrezas dos nossos irmãos e irmãs, e partilhemos aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco, com nossos irmãos e irmãs, para que nós possamos construir uma sociedade de partilha e justiça e paz. Tudo isso nós pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Casimiro, Deus nos abençoe todos os doentes e nossas famílias. Que Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.